se prepara que hoje à tarde eu vou para a escola, botar para estudar. Vou resolver calcular e interpretar. Vou resolver calcular e interpretar. E para a galera que está hoje na escola, preparada para estudar, resolver, calcular e interpretar, temos a nossa parte 2, né? Que é a revisão, aquela rápida, mais funcional. Funciona, porque na revisão a gente pega os detalhes importantes. Os bizu. E já falamos de detalhes, bizu. Os bizu. Já falamos de vários detalhes. Vamos ressaltar. Quem não anotou ou passou despercebido, anota agora, que na atividade de sala vai dar o show. Oh, certeza! Então a gente faz a revisão da aula 38, porque a gente sempre traz aqueles tópicos mais importantes e que fica a dica, né? Preste atenção aos detalhes que dá tudo certo na hora das atividades. Bora lá? Então, aula 38.2, a gente está na parte 2, segundo episódio da temporada dos números complexos. Vamos lá! Números complexos, nós vimos que ele surge com a existência, com a criação de uma unidade imaginária. Então, essa unidade imaginária, ela possibilita que nós agora encontremos uma raiz quadrada que antes não tinha. Por quê? Porque nos números reais, quando o meu índice do radical é par e o meu radicando, o número de dentro é negativo, não existe raiz real. Agora, com essa unidade imaginária, nós podemos acabar com esse problema. Com isso, surgiu um número que agora é representado na forma algébrica, A mais BI, e que nós vimos na aula que Gauss faz essa representação usando um parênteses, né? Coloca como se fosse um par ordenado. Abre o parênteses, A, B, fecha parênteses. É a estrutura do número na forma algébrica. Isso a gente vai ver no plano cartesiano também, nas próximas aulas aí, né? E esse número complexo, representado pela letrinha Z, ele tem uma parte real, ou seja, um real da parte do número complexo Z é o A, né? Aquele que está sozinho. E a parte imaginária é o nosso B, ou seja, quem acompanha o I, que é a nossa unidade imaginária. Sabemos também que foi denotado que I ao quadrado é igual a menos 1. E depois de olhar esse número, nós fizemos algumas aplicações. Por exemplo, quando eu tenho um número complexo na forma algébrica, em que o A é zero... Ah, não tem número real. Então ele é o quê? Imaginário puro. Ah, legal. E também tem uma outra situação, né? Quando eu não tenho B, o B é zero. Então ele é um número real. Real, porque só vai ter a parte real. E se ele for um número desse jeito aqui, todinho? Aí ele é considerado um número... complexo. Isso, complexo, imaginário, né? Então esses detalhes são importantes, porque pode que você seja submetido a alguma situação que você precisa identificar qual é a parte real e qual é a parte imaginária. Na aula também trabalhamos três operações, né? Vamos falar delas aqui. E aí vamos aqui? falar aqui com uma imagem aqui no fundo do quadro para vocês entenderem. Nas operações nós falamos de 3. Podemos resumir só em 2. Adição e subtração, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. E a multiplicação. A multiplicação é o chuveirinho. Então vai o real com o real e o imaginário com o real e o imaginário. Quando eu multiplicar a parte imaginária com a parte imaginária, eu vou ter um resultado numérico e um i ao quadrado. Daí você lembra que o i ao quadrado é menos 1, faz a substituição, beleza. E nos exemplos da sala, que nós deixamos até um para vocês, tem lá a questão do ao quadrado, né? Ah, quanto que é? Então, o z ao quadrado é z vezes z, é uma multiplicação. Isso. Então, a gente viu as 3 operações triviais, né? As básicas, multiplicação, adição e subtração. A divisão é para um outro momento. Mas, por enquanto, é hora de colocar em prática o que a gente já aprendeu. Então, vamos às atividades de sala e já a gente está de volta com a correção. Continue nos assistindo, hora de praticar. Se der tempo, a gente volta naquela da aula lá que faltou. Isso, né? Vamos lá? Então, sem perca de tempo, vamos trabalhar. É hora de tirar as dúvidas. Olha lá. Resolva em C, ou seja, resolva nos números complexos, a equação abaixo. Então,
aquela história toda, né? Tudo que tem x de um lado, que não tem de outro, podemos fazer assim? 2x ao quadrado vai ser igual a menos 242. Tá multiplicando, passa dividindo. 242 dividido por 2, negativo, vai ser quem? Vai ser 121 negativo. E aí ficamos com esse detalhe, né? Para tirar a potência, temos que colocar mais ou menos a raiz quadrada. E aí, raiz quadrada de menos 121, pode isso, Arnaldo? Agora pode. Agora pode, porque i ao quadrado é igual a menos 1. Então, esse negativo, a gente vai dizer que é i ao quadrado. Isso. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 121 vezes i ao quadrado. Olha que bacana. Aí, agora a gente resolve numa boa. X vai ser igual a mais ou menos... Quanto é a raiz de 121? 11. 11. Quanto é i ao quadrado? A gente corta, fica i. Então, mais ou menos 11i. É a nossa resposta. 11i positivo e 11i negativo. Então, agora temos solução. Vamos, então, a de número 2? Vamos lá? Vamos. Dados os números complexos, Z1, Z2, Z3. Aí o Z1 é 1 mais 3i, o Z2 é menos 2 mais 4i e o Z3 é 4 menos 3i. Ele quer que vocês façam Z1 mais Z2, Z1 vezes Z2. Vamos, Z3, né? Vamos então resolver. Tá quase Z1 vezes Z3. Vamos lá, que monte de dizer. Vamos lá, Z1 mais Z2. Quem é o Z1? 1 mais 3i. Mais o Z2, que é menos 2 mais 4i. Como temos um sinal positivo aqui, não altera em ninguém lá dentro. Então é só tirar do parênteses, né? 1 mais 3i menos 2 mais 4i. Então, vamos lá. Parte real. Eu devo 2, tenho 1. Fico devendo 1. Fico devendo 1. Parte imaginária, tenho 3i mais 4i. 7i. 7i. Então, essa é a nossa resposta. Agora, vamos de multiplicação. Agora, eu quero o Z1, que é 1 mais 3i. E eu quero multiplicar com Z3, que é 4 menos 3i. Vamos de chuveirinho? Vamos lá? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. 1 vezes 4? 4. 4. 1 vezes menos 3i? Menos 3i. 3i vezes 4? 12i. 3 vezes 4, 12, mais o i. Menos com menos? Menos com mais? Menos com mais. Opa, peraí. Menos com mais é menos. 3 vezes 3, 9i ao quadrado. Eu já sei que i ao quadrado é igual a menos 1. Podemos substituir? Já pode juntar os imaginários, né? Já, vamos lá. Vamos juntar os imaginários para aproveitar o espaço, né? Eu devo 3, mas eu tenho 12. Fica com 9 de saldo. 9i? E vamos no verdinho aqui de novo. Menos 9 vezes menos 1. 4 mais 9i. Menos com menos? Mais. Mais. 9 vezes 1? 9. Agora eu posso juntar a parte real? Pode. 9 mais 4? 13. Então eu vou ficar com 13 mais 9i. E esse é o nosso resultado final. Beleza, beleza? Tudo tranquilo até aí? Até aí tá tudo bem, né? Bem simples, é só a gente aplicar o que a gente já conhece, não é novidade. Então, bora para a pergunta de número 3. Calcule os valores dados abaixo. Ah, então aqui é só dividir só dividir por 4? Tá fácil assim, é? Facinho. Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho 35 e eu tenho que dividir por 4 para verificar quem é o meu novo expoente. Ao mesmo tempo, 76 também divide por 4. Então, vamos lá. 35 por 4. Na tabuada do 4? Tem o 32, né? 4 vezes 8? 32. 32. Vai sobrar? 32. Ai, não sei por que botei 8, gente. 32. Vai sobrar? 3, né? O resto aqui é o meu novo expoente. Então, i elevado a 35 é igual a i elevado a 3, que a gente já sabe lá do nosso inicial lá, né? I elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i elevado a 2 é menos 1, i elevado a 3 é menos 3 i. Menos i. Menos i. Essa é a minha resposta.
Vamos de 76 agora. 7 dividido por 4 vai dar 1, né? Sobra 3. Hã? Oh. Peraí, que a pessoa tá meio doida hoje. Oh, fiz ao contrário. Falei uma coisa e escrevi outra, né? Foi. Baixa o 6 e vai dar 9, né? 4 vezes 9, 36. Zerou. Então, agora, i elevado a 76 é igual a i elevado a 0, que a gente já sabe que é 1. Pronto, então o resto é que nos dá o meu novo expoente, tá? E assim a gente vai longe. Muito simplesinha também, muito fácil, tranquila. Vamos de Se Liga no Enem? Vamos lá? No Se Liga no Enem, a pergunta também é com relação aos dados de um número complexo. Vamos ver. Durante muitos séculos, resolver problemas envolvendo raiz quadrada de números negativos era impossível. Com o surgimento dos números complexos, esse problema foi resolvido. Formalmente, um número complexo é um par ordenado AB de números reais. Lembrando que essa denotação aí foi feita por Gauss. O complexo 0,1, denotado por I, tem a seguinte propriedade. Vamos lá ver. I ao quadrado é igual a I vezes I, ou seja, 0,1 vezes 0,1, ele fez todo um processo, né? E ele trabalhou dentro disso, né? Mas ele me diz que o Z é 2 mais 3I. E o W é 5 menos 2i. Qual é o valor de Z mais W? Esse processo que ele fez aqui é para mostrar de onde saiu o I ao quadrado igual a menos 1, tá? Beleza. E é legal que ele, né, geralmente o Enem faz isso mesmo. Conta toda uma história e no final ele quer saber outra coisa. Porque ele falou sobre o alinhamento dos planetas e tal. E perguntou se ia chover amanhã. Z é um número, W é outro, que é o valor de Z mais W. Z mais W, quem é Z? 2 mais 3i. Quem é W? 5 menos 2i. 5 menos 2i. Ele quer a soma. Simples assim. 2 mais 3i mais 5 menos 2i, porque a gente tem um valor aqui positivo, não vai mudar nada dentro do parênteses, né? Então temos agora a junção dos números reais, pode ser? 2 mais 5? 7. 7. E a junção dos números da parte imaginária. 3i menos 2i? Vai ficar mais i. Mais i. Então, essa é a minha resposta certa. 7 mais i. A alternativa é a letra A. Legal, né? E se a gente fosse usar, por exemplo, aquela regra lá que ele falou, né, usando os números complexos como um par ordenado? Ia ficar 2 e 3 mais 5 e menos 2. 2 e 3, 7. 7. 5, 3 e menos 2, 1. Ia dar a resposta 7 e 1. É um par ordenado também. Vamos voltar lá na aula então? Agora vai dar tempo, né? Vamos lá, vamos voltar aqui os slides aqui rapidinho. Antes da... Aqui, né? Isso, foi a letra D que nós não fizemos. Isso, é porque a gente já limpou a telinha para eu conseguir fazer essa. Porque olha lá, ele quer o quê? Ele quer Z1, que é... Nós vamos fazer aqui, tá? Letra D. Ele quer o Z1, que é 1 mais 3i, né? Somado com quem? Com Z2 ao quadrado. É Z2 vezes Z2. É menos 1 mais i vezes menos 1 mais i. A gente vai fazer o Z2 ao quadrado primeiro. Isso. Depois a gente soma com esse aqui. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Menos 1 vezes menos 1. Não, mais 1. Mais 1 positivo. 1 positivo, né? Menos 1 vezes i. Menos i. Menos i. 1 vezes menos i vezes menos 1. Menos i. I vezes i ao quadrado. Vamos trabalhando aqui, ó. 1. Menos i, menos i? Menos 2i. Menos 2i. I ao quadrado eu já sei que é menos 1. 1 menos 1, o que a gente pode fazer? Some. Some. Então, aqui vai ficar apenas menos 2i como resposta. E eu quero que 1 mais 3i seja somado com esse resultado, né? Isso. Então, somado com menos 2i. 1 mais 3i, como é uma soma, não altera o resultado de dentro, né? Vai dar 3i menos 2i. Então, temos aqui 1 mais 3i tira 2i? I. 1i. Essa é a nossa resposta. Primeiro, a gente fez o Z2 ao quadrado, tá? Para ficar mais tranquilo, mais simples. E depois, a gente somou com o Z1. O
Z2 ao quadrado nos gerou uma resposta, um valor só, imaginário puro, né? Isso. Menos 2i, não tem parte real. Então ficou mais fácil ainda. Se vocês tinham feito essa, agora deu a oportunidade para corrigir. Certinho? Certinho. E aí, como foram as atividades de sala? Eu acho que tranquilo, né? Eu acho que é um processo, né? A gente tem que tomar alguns cuidados importantes, que são os sinais, principalmente se for um caso de subtração, né? Ali a gente fez mais, foi soma, multiplicação. A multiplicação tem o detalhe do chuveirinho e que tem o i ao quadrado igual a menos 1. A gente sempre vai ter essa circunstância e vai precisar substituir ao final. Mas eu acho que demais é isso mesmo, né? É isso. Só tô brincando com então vamos lá. Agora a gente tem que avançar aqui. Peraí. Ixi. Uou! Vamos lá, de brincando com os números. Então, na telinha, o enigma era... Rosa é 3 anos mais velha que Lili. Tony tem a metade da idade de Rosa. Lili tem 11 anos. Qual é a idade de Rosa e Tony? Descobriu, diretor? 7? A idade de quem é 7? De Rosa ou Tony? Tá perguntando 2 idades ali. Rosa tem 14 e o Tony tem 7, vamos conferir? Olha Isso aí, mesmo. pega, desavisado. Porque, olha lá como foi o processo, né? Rosa tem X anos, a gente não sabe, né? E aí? Só que ela é 3 anos mais velha que Lili, que tem 11 anos. Pronto, então Rosa tem 14? 14. E Tony tem a metade da idade de Rosa, então a metade de 14 é 7. Pronto, né? Metade de 14 é 7. Então, deu tudo certinho, deu tudo ok. Só conferir com o nosso diretor Denis. Tudo certo, Denis? Certinho? Podemos Tudo avançar, bem? então? Então, essa parte aí de enigma, né? A gente traz sempre algo diferenciado, né? Às vezes é uma charada, às vezes é um desafio de teste de raciocínio lógico no sentido do ditado popular, né? E assim a gente vai. Mas legal esse, né? A atenção estava toda aqui. A Lili tem 11 anos. Daí para frente, o restante tudo era uma consequência. Certinho? Então, acho que bem bacana mesmo, né? A nossa segunda aula sobre números complexos. E a gente viu que agora a gente já entrou, né, na parte das operações. Então, é claro, né, que precisamos dos cálculos aí para desenvolver. Mas na parte das operações é tranquilo. A gente vai ver a divisão, que foi a operação que faltou. E aí vocês vão ver que também tem os seus detalhezinhos, mas não é difícil, ela é mais trabalhosa, mas é bem fácil também. E agora, detalhe, vocês viram que na atividade de sala, na aula, nós nem tocamos de resolver a equação usando os números complexos, mas já pediu. Por quê? Porque chega no final, eu uso a unidade imaginária. Ah, mas na aula vocês nem falaram de potência, mas a potência é uma multiplicação. Falamos de multiplicação, falamos de potência. Então, pronto, né? Agora, claro, como sempre, assunto novo, né? Números complexos é um assunto próprio do terceiro ano. Então, para você desenrolar bem, você precisa refazer, precisa ficar atento, né? A gente fez alguns exemplos, só na aula acho que tiveram 4 exemplos, mais 4 de atividade de sala já são 8. Sem falar na gama de possibilidades aí que você tem na internet para poder usufruir, né? E experimentar fazer. Mas, claro, pelo menos o que a gente fez aqui já é de grande valia, né? Porque você refazendo tudo isso te ajuda e muito, certinho? Certinho. E a gente sabe que estamos finalizando, iniciando a unidade 3, mas também finalizando a unidade 2, né? Então, a próxima aula, aula 39, ela é de revisão para recuperação. Como é que o professor Maurício diz? Espero que ninguém tenha ficado, mas também. tem aqueles que gostam tanto de matemática que querem fazer só mais um pouquinho. Então, na nossa próxima aula, a gente traz aí aquela revisão bem tranquila, né, para a avaliação de recuperação, caso alguém teve essa necessidade. A gente espera que não precise, mas às vezes está sujeito, né? Então, a gente tem essa opção aí para vocês, beleza? Mas agora ficamos por aqui com aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!